Oi, agora vamos então fazer a terceira operação do CRUD, né? Mostrar como funciona, né? A operação de alteração ou update, né? O U do CRUD. Começando com um algoritmo ingênuo, né? Então, alterar um objeto numa coleção existente é bem simples. A gente tem que buscar esse objeto, encontrá-lo e alterá-lo. Então, essencialmente, a nossa operação começa com uma chave. A gente entra com a chave de um objeto, depois faz a busca. Fazer a busca, né, significa passar a chave, e essa busca, então, vai retornar o objeto ou o índice do objeto. E aí, encontrado esse objeto, basta alterá-lo. Simples, simples, simples assim, certo? Então, esse é o algoritmo ingênuo. Passa a chave, faz a busca e depois, retornado o objeto, altera ele. Agora, é claro, né, pode acontecer situações específicas, especiais, em alguns casos, como, por exemplo, não encontrou o objeto. Então, um caso especial de alteração que a gente vai mostrar já já. Então, vamos fazer o algoritmo melhorado. Então, no algoritmo melhorado, a gente vai, né, do mesmo modo, entrar com a chave do objeto e vai fazer a busca. Só que essa busca, então, vai retornar um índice do objeto ao objeto. Se for um índice válido ou se for um objeto válido, a gente faz a alteração. Agora, se for inválido, a gente simplesmente passa uma mensagem de erro que não achou aquele objeto na lista. Então, se encontrou o objeto, vamos fazer a alteração. Agora, reparem, a alteração tem uma questão específica aqui, né? A questão é, ao fazer a alteração, você está alterando a chave, aquela chave com a qual você fez a busca, né? A chave que pela qual você permite encontrar aquele objeto, como por exemplo no caso de um dicionário. Se sim, então repare, você vai ter que cuidar, né? Porque se você está mudando a chave, não vai ficar no dicionário na mesma posição em que estava antes, né? Então, se a chave vai mudar, verifique se você precisa alterar essa chave na sua coleção. Se precisar, porque tem casos que você precisa, né? Por exemplo, se sua chave é uma matrícula, né? E você está alterando e a matrícula é onde está guardando, né, a chave do seu dicionário, aí você vai ter que alterar a chave naquele dicionário. Agora, se é, por exemplo, o nome, se você está fazendo uma busca por nome e os dados estão guardados no dicionário, né, pela chave matrícula, você não vai precisar fazer alteração. Bom, feito isso, né, ou seja, verificado se precisa ou não alterar a chave, aí você depois faz a alteração do objeto. Claro que a alteração do objeto consiste em alterar os outros elementos, né? Os elementos demais que você passou como parâmetro para sua função de alteração, sua função de update. Aí altera o objeto e só. Se você não encontrou o objeto, é porque não há um objeto na coleção, você não pode fazer alteração nele. Então, mostre uma mensagem de erro. Então, observem que o algoritmo melhorado aqui para alteração, ele é um pouquinho mais sofisticado do que o caso de consulta, porque ele tem essa possibilidade especial de checar se é preciso alterar a chave na coleção. Nem sempre a gente vai ter que fazer isso. No caso de listas, a gente não tem essa preocupação, né? Mas no caso de dicionários, sim. Então, vamos em frente, né? Vamos ver aqui o programa em Python. Observe que agora a gente tem um programa só, né, para uma lista tanto ordenada como não ordenada. Como eu disse antes, né, o que vai mudar aqui no caso de uma lista não ordenada para ordenada é a busca. Na não ordenada é linear, né, sequencial, na ordenada é uma busca binária. Bom, como é então essa função alterar? A nossa função alterar, ela recebe alguns parâmetros aqui. O que ela tem de diferente, por exemplo, de um cadastrar, né? Cadastrar recebia a lista, o nome, a matrícula e o ano de nascimento. O alterar aqui, ela recebe um atributo adicional que é a chave. Observe que a chave é necessária para você fazer a busca, né? Então, suponha que é um estudante que você está querendo buscar, né, antes de alterar, então você tem que passar a chave e a matrícula dele. Só que você pode querer, por algum motivo, mudar a matrícula desse estudante.
Então, por isso que a gente tem ali o atributo matrícula além da chave, né? Porque pode ser que a sua alteração altere a matrícula. Se a sua matrícula se mantiver igual à chave, aí você vai apenas passar. Chave e matrícula vão ser iguais, mas se for diferente, aí você vai ter essa especificidade. Ok? Então, isso aí já é uma diferença em relação ao cadastrar, né, para o alterar. Bom, a primeira coisa que a gente faz no alterar, então, é fazer a busca, né? Passada essa chave, eu vou fazer o buscar, né? Busca sobre nossa coleção, que no caso aqui é uma lista, ordenada ou não ordenada, não importa, e passando a chave. E aí, ao retornar, vai ser retornado, né, do buscar um índice, né? Um índice válido ou um índice inválido como -1. Se o índice for diferente de -1, é porque na minha busca eu achei o elemento. Então, é porque eu achei a chave. Se eu achei, eu posso fazer a alteração, né? Então, eu vou lá fazer a alteração. A primeira coisa que eu faço é recuperar o objeto a partir daquele índice que eu encontrei. Então, vou lá em lista colchete índice, né? Ele é um objeto, eu vou atribuir esse objeto à variável estudante. Agora, então, eu consigo alterar este objeto estudante com os parâmetros que foram passados para a função alterar. Então, eu altero o nome, eu altero a matrícula e eu altero o ano de nascimento. Reparem, né, que eu estou alterando o atributo a partir do dado que está à direita, né, da atribuição, que são exatamente os dados que foram passados pelo usuário. Então, assim funciona o alterar, né? Claro, se não houver esse objeto na lista, eu vou rodar, desculpe, o else. Aqui, desculpem, né, eu tenho alguns prints adicionais que estão sendo feitos, né? Eu poderia simplesmente dizer que a alteração foi realizada, e eu tenho um mostrar estudante aqui, que é um opcional, que eu estou dizendo que é opcional, porque eu tenho a opção também de mostrar o objeto após a mudança. Claro que nem sempre a gente precisa fazer isso. Por exemplo, você está rodando num programa de janela, você pediu para alterar um objeto. Você preencheu todos os objetos e depois apertou um botão. O máximo que você precisa é que o computador diga ok, alteração realizada. Agora, se você é daqueles que só acredita vendo, então você pode usar o mostrar estudante para garantir e mostrar para o usuário que a mudança foi realizada. Por outro lado, se você não encontrar o índice, né, se você não encontrar aquele objeto na lista, então você tem que dizer uma mensagem de erro e você não vai fazer alteração alguma. Então, observe que o seu alterar, ele pode ou não ter sucesso, e aí você vai fazer um print de acordo com se teve ou não sucesso. Você poderia fazer um pouquinho diferente esse alterar, né? Ele poderia retornar um true ou false em vez de fazer esses prints, e você deixaria para o programa principal, né, checar se houve ou não sucesso na alteração, como houve lá no cadastro, né, como a gente fez para o cadastro. E se houve sucesso, passar uma mensagem de alteração realizada, se não houve sucesso, uma mensagem de erro. Bom, aqui um exemplo de uso, né, num programa principal da função alterar. Né, eu começo com a lista vazia, cadastro 3 estudantes e, em seguida, eu tento fazer uma alteração. Observe aqui que eu vou consultar o estudante 1, 2, 3, somente para mostrar que Pedro está lá corretinho com o ano de nascimento, 1982, certo? E aí eu resolvi rodar o alterar. Observe que eu estou rodando o alterar e estou agora mudando a matrícula, né? Observe, né? Eu estou fazendo uma busca na lista estudantes com a matrícula 1, 2, 3, que é a matrícula de Pedro. Estou mudando aqui o nome de Pedro, né, para Pedro Santos. Estou mudando a matrícula de Pedro para 1, 2, 3 e estou mudando o seu ano de nascimento para 1995. Então, está na cara ali, né, que eu vou encontrar este cara, né, este estudante, lá no alterar, e vou fazer a alteração dele de uma maneira bem simples. Inclusive a matrícula, né? Observe que não tem nenhum impacto, né, eu fazer a mudança da matrícula, porque o que me permite localizar um elemento numa lista, ordenado ou não, é o seu índice, e o índice
é um sequencial que não tem nada a ver com a matrícula, né? Com a chave. Aqui está uma outra mudança, estou mudando o estudante Paulo, estou trocando sua matrícula também, né? Aliás, desculpe, né? Observe aqui que eu estou fazendo uma busca com a chave 200. Né? E estou tentando alterar. Observe que, obviamente, esse programa vai apresentar uma mensagem de erro, porque 200 é uma chave que não existe na lista. Então, por mais que você queira fazer a alteração aqui, você não vai conseguir fazer. Né? Você queria alterar para Paulo Silva, manter a matrícula original e mudar o nome de nascimento, o ano, aliás, a única coisa que foi mudada aqui foi de Paulo para Paulo Silva. Só que observe que está sendo feita uma busca errada. Estou buscando uma chave equivocada ali, né? Que é a chave 200. Então, obviamente, vai ser mostrada uma mensagem de erro. Bom, por fim, vou mostrar então o programa com um dicionário, né? Para fazer a alteração de dados em uma coleção que seja um dicionário. E esse aqui realmente é aquele que a gente consegue ver todas as especificidades, né? Porque no caso de um dicionário, se eu tiver que trocar a matrícula, e a gente vai precisar checar direitinho se não tem que alterar ele na coleção, né? Vamos montar o nosso alterar de novo aqui, né, do dicionário. Eu estou fazendo o buscar primeiro, né, para checar se o estudante está no dicionário. Se estiver, então, estudante vai ser um objeto válido, senão ele vai ser known. E se ele for um estudante válido, então vamos alterá-lo. Reparem que tem aqui a especificidade, né? A primeira coisa que eu tenho que checar é a minha nova chave é diferente da matrícula. Desculpe, né? Matrícula é a mudança, né? A minha chave atual, ela é diferente da matrícula que a gente está buscando, o que a gente está querendo alterar, né? Ou seja, a minha matrícula anterior, que é dada por chave, é diferente da matrícula nova, que é dada pela variável matrícula. Se sim, eu tenho que tirar aquele objeto do dicionário, tirar aquele par chave valor e colocá-lo de novo agora com a nova chave. Não é isso? Então, como é que a gente faz para tirar um objeto? Tire o objeto da lista usando o pop. Faça dicionário pop chave. Então, esse objeto foi retirado da lista. E agora adicione-o de volta ao dicionário agora com a nova chave. Qual é a nova chave? É a matrícula que a gente está alterando, né? Então, faz dicionário pochete matrícula igual ao estudante. Então, adiciona de volta ao dicionário. Então, isso feito, né? Eu fiz apenas a alteração no dicionário, mas ainda não fiz a alteração no objeto propriamente dito. Vamos fazer a alteração no objeto? Como é que faz? É só fazer estudante.nome igual a nome, estudante.matrícula igual a matrícula e estudante.ano nascimento igual a ano nascimento. Então, esses novos valores que vieram nos parâmetros vão passar para os atributos. Observe que eu faço essa alteração sempre, independente da matrícula, da chave ter mudado ou não. E agora, caso a chave tenha mudado, aí eu tenho essa especificidade ali antes, né, de retirar o elemento do dicionário e de colocá-lo de volta. De retirar o objeto do dicionário e colocá-lo de volta. É simples, né? Aí o resto é alteração realizada e se quiser mostrar o objeto, mostra ele. Repare que o mostrar está sendo passado com a nova matrícula, né? Porque essa nova matrícula agora é a nova chave. Ok? Bom, se não encontrar o estudante, né, o objeto não vai ser um objeto válido, então basta dizer uma mensagem de erro que a matrícula não foi encontrada. Enfim, para usar este alterar no dicionário, eu tenho aqui um exemplo de programa principal, onde eu cadastro 3 estudantes, e aí eu consulto o estudante 1, 2, 3 apenas para mostrar que ele está lá, e depois eu tento alterá-lo. Observe aqui o que vai acontecer. Eu estou tentando alterar Pedro, e ele tem a matrícula 1, 2, 3, mas a nova matrícula vai ser 101. Então, observe lá que ele vai encontrar na busca Pedro, vai fazer aquele if estudante, né? Vai fazer o então,
vai ver que a chave é diferente da matrícula, vai tirar esse objeto do dicionário, vai adicioná-lo de volta com a nova matrícula, agora 101. E nisso ele vai alterar os dados de Pedro para Pedro Santos, 101, 1995. Aqui está uma outra busca, uma busca em que eu faço com outra alteração, em que agora eu tento fazer uma alteração de uma matrícula que não existe. E aí vai dar um erro, simplesmente matrícula não encontrada. Eu poderia fazer uma terceira alteração aqui que eu não fiz, por exemplo, se eu quisesse trocar os dados de Madalena e colocar apenas Madalena Silva, mas mantendo a mesma matrícula. Então eu passaria o dicionário, a chave 345, o nome agora seria Madalena Silva, a matrícula seria o mesmo 345, e o ano, bom, não importa, né? Então, neste caso, então, eu teria aquela situação da chave ser diferente da matrícula? Não, a chave não é diferente da matrícula, então apenas altero, faço aquelas 3 linhas em negrito lá, estudante nome igual a nome, estudante matrícula igual a matrícula, estudante ano nascimento igual a ano nascimento. Então, assim não funciona o algoritmo de alteração, né? Em essência, uma alteração, então, numa coleção de objetos, basta buscar aquele elemento, se encontrá-lo, altere-o, se não encontrá-lo, simplesmente passa uma mensagem de erro. E para alterá-lo, tem que checar se pode alterá-lo diretamente ou se precisa fazer algum cuidado de mudança de chave na coleção. Então, assim funciona, então, a alteração, a nossa terceira operação do CRUD, né? É o U do CRUD. Façam exercícios aí com as suas próprias classes, exercitem, né, esse uso desses objetos, dessas coleções de objetos, e daqui a pouco a gente vê mais uma operação sobre coleção de objetos.